pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, o nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Então vamos dar início, vamos agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos. Vamos pedir que o Senhor Jesus esteja conosco em nossos corações, que esteja conosco nos nossos pensamentos, que permita que os nossos corações estejam abertos, ao aprendizado, à boa intenção. E pedir também que os espíritos amigos possam estar conosco e que possam nos intuir as melhores palavras, as colocações no momento correto, as colocações de necessidades que cada um de nós temos, e ansiamos por respostas. Então, que seja realmente uma noite muito iluminada, muito abençoada para todos nós. Que assim seja. O nosso tema da noite é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, a gente já vem de semanas falando sobre o amor e não poderia ser diferente, e a gente vai falar sobre isso também. Eu estive aqui nesse canal falando sobre bem-aventurados os puros de coração. E nós, claro, nos reportamos ao amor, ao coração que ama verdadeiramente. A convite da Janaína, como acompanhante dela, como convidada, nós falamos sobre amar os vossos inimigos. Nós já falamos e ouvimos muito sobre fora da caridade não há salvação. E aí também está o amor, Nós já ouvimos muito os estudos sobre sede perfeitos, e esse sede perfeitos, o que o Jesus nos pede, é que sigamos o seu exemplo e que possamos ser tão quase perfeitos, que a gente falou sobre isso já, a perfeição absoluta e relativa, mas que possamos ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai, quando Jesus nos diz, é claro que nossa perfeição relativa, como eu disse, que a perfeição de Deus é absoluta, mas nós chegaremos a essa perfeição e também nesse momento é através do amor. Então, a gente sempre cai no tema sobre o amor. Por quê? É por um acaso? Não, porque simplesmente o amor é a doutrina de Jesus. Jesus esteve na Terra nos ensinando e principalmente nos exemplificando o que era o amor incondicional. Então vamos iniciar aqui o nosso capítulo. Quem quiser acompanhar comigo a leitura, a gente vai aqui no item 1, do capítulo 11, e temos aqui o maior mandamento é o título. Muito bem. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo. Então Jesus vai além, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos.
né? Esse texto é de Mateus, no capítulo 22, versículo de 34 a 40. Vamos observar esse cenário, né? De quando foi tido esse diálogo do doutor da lei com Jesus, que nós sabemos que eles estavam sempre, né, buscando pegar Jesus, no termo que a gente usaria hoje, né, pegar Jesus de calça curta, ou colocar Jesus numa sinuca de bico, onde Jesus pudesse se contradizer, né? E para que eles vissem, eles queriam saber, na verdade, se Jesus realmente conhecia essas leis de Moisés, conhecia as leis mosaicas, que eram as leis da época, e como ele ia se sair nisso, né? Como é que ele ia responder? Então, esses fariseus, o texto começa com Mateus dizendo assim, sabido que ele tapara a boca dos saduceus, que Jesus tapara a boca dos saduceus, os saduceus, eles não acreditavam em alma. Vamos fazer assim, só uma breve análise, né? Era uma seita, eles não acreditavam na existência da alma e, consequentemente, na ressurreição. Então, eles já haviam questionado Jesus sobre uma situação onde eles trouxeram a seguinte história, que uma mulher se casou com um marido, com o primeiro marido, e esse veio a falecer. E pelas leis na época, os bens que o marido havia deixado deveriam ficar na mesma família, visto que eles não tinham herdeiros, né? E aí era possível, podia-se, né, era permitido se casar com o irmão. E aí ficava tudo na mesma família. Então, eles perguntam a Jesus, né? Ela não teve filho, ela se casou com o segundo, com o terceiro, e colocaram lá 7 irmãos. Ela se casou com 7 irmãos na mesma família, e depois ela ficou viúva 7 vezes e também veio a morrer. E não teve filhos, herdeiros com nenhum. Então, eles quiseram mostrar que ela estava ali neutralizada com todos eles, né? Colocando a mulher também numa situação de posse, né? A quem ela pertenceria na encarnação, na ressurreição, né? Querendo que Jesus falasse alguma coisa que pudesse ser contrariada, ser questionada, e Jesus sabiamente o responde, né? Que na ressurreição não existiria marido e mulher, que a mulher não desposaria o marido, né? Que seriam todos anjos, que é o que a gente sabe hoje, que quando formos espíritos evoluídos e livres, né, não precisaremos ter sexo, né? A condição sexual, homem e mulher, seremos todos espíritos de luz. Então, essa fala começa dizendo isso, né? Que eles sabiam que tinham calado a boca dos saduceus. Os fariseus, por sua vez, eles tinham uma rivalidade com os saduceus e eles também vieram a tentar Jesus, a cutucar Jesus, né? Então esse é o contexto. E aí Jesus também se sai muito bem, né? Porque a lei mosaica dizia amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus não contradisse a lei mosaica. E Jesus acrescentou ainda, né, que temos o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus nos traz também, fazei aos homens tudo o que quererias que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai os homens como quererias que eles os tratassem. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Essas duas frases, né, fazei aquilo que você quer que seja feito para você, tratai o outro como você gostaria de ser tratado, são falas de Jesus, né, na ocasião do Sermão do Monte, que eu adoro, né, eu e o resto do mundo, né, mas eu gosto muito de citar o Sermão do Monte. Bem, então, qual que é para nós o maior mandamento? Nós que seguimos a doutrina de Jesus, nós que somos cristãos, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Muito bem. Amar a Deus é quase autoexplicativo, né? Porque nós temos por Deus gratidão pela criação, por nós, por tudo que nós temos. Teoricamente, pelo menos, nós deveríamos ter essa gratidão.
Sabemos que Deus é o nosso Pai, recorremos a Deus nos momentos de necessidade. Então, esse primeiro mandamento até que tá mais ou menos legal para ser entendido, né? Inclusive, por muito tempo, nós achávamos, né, que para entrar no reino dos céus, né, para sermos verdadeiramente filhos de Deus, bastava que nós amássemos a Deus, né? E cumpríssemos rituais de amor a Deus. Cumpríssemos esses rituais que nos eram colocados. Mas Jesus agora então nos diz que tem um segundo mandamento, não menos importante do que o primeiro, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala isso em muitas ocasiões, né? Em muitas ocasiões. E aí a gente se reporta para o Evangelho de Lucas, novamente, e se lembra, né? Quando um doutor da lei, a parábola do bom samaritano, quando Jesus nos oportunizou esse aprendizado, o doutor da lei chega e fala: mestre, né, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? O que eu devo fazer? E Jesus então diz: o que está escrito na lei? Como é que você entende a lei? O que você lê na lei e entende? E aí o doutor da lei, eles eram chamados doutor da lei porque realmente eles estudavam as leis, né? Eles tinham conhecimento dessas leis. E ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo, né? Como você mesmo. Então Jesus fala para ele, né? Aí ele diz: mas Jesus, quem que é o meu próximo? E aí Jesus nos traz a lição, né? Contando uma história do bom samaritano e mostrando para ele, né, o que é considerado, quem é considerado o seu próximo e principalmente como nós devemos agir diante do nosso próprio. E ele pergunta, inclusive, né, esse doutor da lei, quem foi o próximo, né? Esse doutor da lei, certamente um fariseu, né? E também os samaritanos tinham uma rivalidade com os fariseus, ou vice-versa, né? Era como se fossem duas torcidas diferentes, porque viviam de maneira diferente, pregavam coisas diferentes. Então, ele ainda praticamente obriga, né, o fariseu, o doutor da lei, né, que naturalmente era um fariseu, ou pelo menos não obriga a falar, mas a pensar, né, que nesse momento, quem agiu de acordo com aquilo que Deus precisa de nós foi um samaritano, né? Quem salva, quem ajuda, quem auxilia o caído, esse sim está fazendo o papel do amor, do amar o próximo, porque ele está auxiliando aquele próximo. O amor a si mesmo, né, quando a gente diz assim, amar ao próximo como a si mesmo. Esse amor a si mesmo, ele precisa também ser entendido. A gente precisa amar a Deus, amar a nós mesmos e amarmos ao próximo. Ou seja, é amar, né? Amar para valer. Amar sempre. Esse amor a nós mesmos, ele supera o amor material. Aquilo que eu digo assim, eu me amo, então eu preciso me vestir bem. É preciso, é necessário? A gente precisa estar bem, a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Que é o templo do nosso espírito, né? Ali nós estamos abrigando um espírito, né? Então, Jesus nos deu esse corpo para oportunizar a encarnação. Então, a gente precisa da parte material. Mas nós precisamos também saber o que é bom para a nossa vida espiritual. E isso também faz parte do nos amarmos. Então, nós precisamos saber aonde estamos, o que estamos fazendo, por que nós estamos aqui. Quando a gente começa a se questionar, o que eu estou fazendo aqui? O que esse mundo espera de mim? O que eu vim para fazer aqui? Né? Por que eu estou aqui? O que eu vim aprender? E aí, esses questionamentos nos fazem crescer, né? Ou pelo menos tentarmos crescer a ponto de que possamos ir evoluindo, e isso também, então, é o nosso amor próprio. Importante a gente falar isso. Eu vou só fazer um parêntese para contar aqui uma ocasião que eu passei
Algumas pessoas, né, do nosso círculo de estudos também, nós, em um dos nossos cursos na Casa Espírita, e a gente sabe o quanto é importante aquela convivência, né, porque o estudo em conjunto, ele nos proporciona coisas que talvez o estudo sozinho jamais nos proporcionaria, que é o conviver com o irmão, com o tolerar, com o aprender a amar. Então é uma lição prática, né? E ainda um aprendizado maravilhoso e contínuo. Nessa ocasião nós estávamos fazendo um curso e a instrutora do curso estava contando uma história que aconteceu, um acidente na verdade, com o filho dela, quando o filho dela era criança. E nós estávamos assim, todo mundo prestando muita atenção, né? Porque era uma fatalidade muito trágica, era muito trágico mesmo, e todo mundo assim muito comovido. E aí ela me falou uma coisa que chamou tanta atenção, e hoje eu conversei com ela, pedindo autorização, né, para contar isso na nossa conversa aqui à noite, e eu falei, assim, mexeu comigo, e eu gostaria de passar para frente essa história, porque pode também fazer pensar outras pessoas. Ela disse assim, aí eu tava no telefone, na época do telefone fixo, preso a um fio, né? A gente ficava ali preso falando ao telefone. Eu tava no telefone. E quando meu filho gritou e eu ouvi aquele grito de desespero, eu falei, preciso desligar e sair correndo para socorrer meu filho. E aí, natural, qualquer um de nós faríamos isso, né? Todos nós faríamos isso, com certeza absoluta. Mas ela falou uma coisa que talvez a gente nunca tenha pensado, eu pelo menos nunca tenha pensado nisso. Ela falou, e aí depois, pensando naquele desespero de eu sair correndo para salvar meu filho, eu pensei assim, se fosse o filho do vizinho e eu estivesse no telefone e ouvisse aquele grito, será que eu teria a mesma presteza para correr, desligar o telefone e saber o que o filho do vizinho estaria passando? Porque eu amei o meu, eu cuidei do meu. Mas se fosse o do vizinho, eu teria feito a mesma coisa? Eu achei isso tão profundo, tão fantástico, a pessoa chegar já nesse nível, né, de se questionar, foi maravilhoso para mim, assim. Sabe quando abre os olhos? Então, é isso que a gente diz, né? Amar o próximo é esse amor que nós fazemos de verdade, verdadeiramente, nos preocupando verdadeiramente como se fosse nosso. Ainda que a gente não consiga, mas que pelo menos a gente tenha essa semente, né, de se questionar, porque o correto seria isso, então eu me questiono, eu faria isso? Isso foi só um parêntese assim para a gente entender um pouco, né, o quanto nós estamos talvez longe do que é amar como a nós mesmos, amar o outro como a nós mesmos, cuidar do outro como cuidamos de nós mesmos, né? E o reino dos céus, nós estamos agora no item 3, tá? É comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, né? Essa parábola, também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, ela é intitulada a Parábola do Servo Impiedoso. E Jesus conta assim, que um rei, tendo chamado seus servos, né, para cobrar as contas, né, ele começou a fazer, pedindo a conta a uma pessoa que o devia 10 mil talentos. Um servo que o devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, um dinheiro da época, muito, né, comparado ao que a gente vai ver mais embaixo, logo embaixo. Mas como ele não tinha meios de pagar, ele mandou seu senhor que vendesse a ele sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse. Ou seja, ele ia tirar todos os bens e os amores, né, dessa pessoa que devia, para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo, Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela. Então lá nós temos 10 mil talentos, né? O outro devia para ele 100 dinheiros, então infinitamente menos do que a dívida dele que havia sido perdoada.
Ele quase a estrangulá-lo dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Assim como ele fez, né, com o rei. E aí o outro disse assim, não quis escutá-lo e mandou que o prendesse, para ele ficar preso até que ele pagasse tudo que devesse. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, né, estamos aí diante de uma super injustiça, né, porque ele teve a compaixão do devedor, do credor dele, né, enquanto ele foi devedor, mas não teve compaixão com quem ele devia. Então os outros servidores, vendo, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença, aquele servidor, ele lhe disse: mau servo, eu havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para o tivessem, né, para que o prendessem, até que ele pagasse tudo que ele devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Então, nessa parábola, Jesus vem nos mostrar que da mesma forma que nós queremos o perdão, queremos a compaixão, queremos o entendimento do outro em relação às nossas faltas, nós também precisamos fazer. Nós precisamos fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós. Mas nós temos ainda um bônus, uma bonificação de que nós vamos receber aquilo que nós tenhamos feito. Então nós podemos fazer o bem, né, ainda que não tenhamos ainda recebido, para recebermos o bem. Nós precisamos ter em mente que o amor, ele vai ser, em um determinado momento da nossa vida, a humanidade ela vai estar totalmente envolvida no amor. Nós, participantes da doutrina espírita, estudiosos, simpatizantes que somos, iniciamos já o caminho desse entendimento, de que precisamos nos considerarmos realmente irmãos. Somos todos filhos de um mesmo Pai, cada um na sua condição evolutiva, mas todos criados simples e ignorantes, mas que o nosso fim, né, a nossa eternidade, né, na nossa eternidade seremos espíritos puros. Então, mais cedo ou mais tarde, nós temos que compreender isso. E nós temos aí lições maravilhosas todos os dias, nos convidando para essa reflexão, nos chamando ao nosso melhoramento, nos chamando a iniciar esse exercício de amor. Quando falamos em caridade, né, nós falamos muito na doutrina, fora da caridade não há salvação. Quando falamos em caridade, é nada mais, nada menos do que o exercício do amor. Né? Como quando falamos no perdão, o exercício do amor. Então nós somos convidados diariamente, a todo momento, a cada leitura, a cada estudo. E vejam bem, em cada situação rotineira de nossa vida, Deus nos apresenta oportunidades também de conhecermos esse amor, né? E de nos oportunizar a iniciarmos o nosso exercício de amar. Quando dizemos, né, que Jesus é o próprio amor, Jesus é o amor incondicional, foi o maior exemplo que nós tivemos na Terra de amor, porque toda a vida de Jesus, né? A vida pública onde Jesus passou pregando, ensinando, exemplificando, foi simplesmente baseada no amor. Todos os exemplos que ele dava, em tudo. Deus, para nós, que até então era aquele Pai
era nosso Criador, mas era aquele pai rancoroso, exigente, intransigente, né, com as nossas falhas. Esse Deus, de repente, quando Jesus chega, ele muda para a nossa visão, porque Jesus nos apresenta Deus como um pai amoroso, um pai que nos quer muito bem, um pai que nos perdoa, um pai que nos dá oportunidades. Então, Jesus para nós é o exemplo maior que nós devemos seguir. E aí a gente se lembra, né, da questão 625 do Livro dos Espíritos, que se não for a 625, me desculpem, mas é vizinha dela ali, que onde Kardec pergunta assim, qual é o tipo mais perfeito? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, como exemplo e guia? E aí os espíritos respondem, né? Vede Jesus, como exemplo e guia, como modelo e guia, né? O modelo, o que é o modelo para nós? O modelo é aquilo que nos é mostrado, né? Um modelo é aquilo que nos é mostrado. É isso que você precisa ser, é isso que você precisa alcançar. Esse é o modelo a ser seguido. Mas Jesus é mais do que um modelo, porque Jesus não veio passivamente, ele veio ativamente. Jesus é o guia, e o guia é aquele que nos encaminha, é aquilo que nos leva. Então Jesus não é só o modelo a ser seguido, ele é mais que isso, ele é o guia, ele é o caminho para a nossa evolução. Porque os ensinamentos de Jesus nos levam a isso, nos levam ao conhecimento, nos levam a uma análise, né, uma análise verdadeira de fatos, de aprendizados. Jesus nos traz exemplos de amor maravilhosos. Jesus nos mostra através de parábolas, né? Ou mesmo nos seus exemplos do dia a dia, ali de quem conviveu com ele, que ficou felizmente, graças aos evangelhos, para nós, para o nosso conhecimento, né? De como é que se comportam, que devem se comportar os homens na terra. Quando a mulher adúltera vem trazida, né? E mais uma vez também eles vêm testar Jesus e diz, a lei mosaica diz que ela deve ser apedrejada, né? Então, o que eles pretendiam de repente? Que Jesus falasse, não vai apedrejar, afinal de contas ele pregava o amor. Então ele estaria contra as leis mosaicas. Aí, se Jesus fala, bom, então que se cumpra a lei, né? E aí eles falariam, mas né, Jesus não é o pregador do amor e do perdão, né? Como é que ele manda apedrejar a mulher? E Jesus sabiamente, né, responde, qual de vós está sem pecado? Que atire a primeira pedra, né? Então ele nem desfaz da lei e nem peça que se cumpra uma lei que para ele, né, já não cabia mais. Para ele, o que cabe é a lei do perdão e do amor ao próximo. Então a gente fica com esses exemplos e por conta disso, né, a gente sempre repete, a quem muito é dado, a muito é cobrado. Os que mais têm conhecimento, os que mais têm responsabilidade. Quanto mais você conhece, mais você vai ser cobrado, né? E aí às vezes a gente se assusta, fala, opa, então pera lá, vamos conhecer menos, né? Vamos parar por aqui. Mas é só uma brincadeira, a gente adora, ama, né? Tem muita gratidão por conhecer a doutrina, cada um de nós, né? Cada um de nós tenta todo dia, eu tenho certeza, a dormir hoje melhor do que acordou, a aproveitar as oportunidades que teve no dia, né, para se tornar pessoas melhores. A gente escorrega, a gente às vezes falha, dá um passo para frente, dá um para trás, mas continua no caminho, né? Então que a gente possa levar para as nossas vidas essas lições de Jesus, essas lições de amor, que a gente estando com o Evangelho de Jesus no coração, a gente possa realmente colocá-lo em prática. E que a gente tenha também em mente, né, esse nosso autoconhecimento que é necessário ao nosso amor. E, consequentemente, esse autoconhecimento nos traz uma iluminação interior, porque quando nós nos propomos a nos conhecer,
é muito doloroso, né? Porque a gente começa a olhar para dentro de nós com bastante, precisa ser, com bastante honestidade. E aí a gente vai buscando, né, o que nós temos dentro de nós, quem nós somos verdadeiramente. E nem sempre nós encontramos aquilo que a gente gostaria de encontrar, ou de pelo menos que as pessoas nos enxergassem daquela forma. Então a gente vai buscando ali as nossas faltas, né, os nossos defeitos, os nossos pontos a serem melhorados, e isso se chama reforma íntima. Quando a gente começa a dizer, não, eu não farei mais dessa forma. A Alexandra Antiga faria, ela até já fez várias vezes, mas hoje não. Hoje eu não vou fazer, só por hoje, né? Vamos usar aquela máxima, só por hoje. E aí a gente vai se melhorando. E quando a gente vai se melhorando, a gente realmente vai se iluminando. Então, que a gente possa, nessa noite, continuar com essa paz interior que nós estamos sentindo nesse momento, que nós possamos, durante o nosso sono, sermos conduzidos a lugares especiais, a lugares de aprendizado, a lugares de paz, que nós possamos ter a companhia dos nossos amigos espirituais, a nos ensinar, né, a nos mostrar coisas que precisamos aprender, que a gente agradeça muito essas oportunidades. E também vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, porque como nós estendemos a nossa casa espírita aos nossos lares, estamos fazendo as nossas atividades à medida do possível, né? Dentro das nossas casas, cada uma das nossas casas. Temos o privilégio, né, de aumentarmos as casas espíritas, porque dentro de cada lar, nesse momento, se forma um ambiente espiritual propício para o bem e para o amor. Então, em cada casa, a espiritualidade está agindo. Mas, em contrapartida, quando a gente não tem aquela obrigatoriedade da data, né? Terça-feira é dia de palestra pública, sábado eu tenho que estar no centro, às 7h30, às vezes a gente até fala, né? Eu tenho que estar, né? Às 7h30, às 19h30. Então, assim, isso a gente já fica programado durante o dia, a gente já se arruma, já vai, né? Mas em casa já é diferente, parece que a gente já está mais relaxado, e aí qualquer outra coisa que apareça para fazer, a gente perde a oportunidade de fazer, de participar, né? Então vamos tentar, da melhor forma possível, a participar das atividades da nossa casa. Terça nós temos a palestra pública, no sábado nós temos a palestra pública, na quinta-feira nós temos a vibração de visita dos hospitais, né, que a Casa Espírita tem esse trabalho. Então, que a gente possa usufruir, porque o maior beneficiado, sem dúvida nenhuma, é cada um de nós. Nós estamos passando por um momento difícil, precisamos nos manter equilibrados, precisamos manter a nossa família equilibrada, precisamos ser pilares aonde quer que nós estejamos. Então, a gente convida a todos, né, que continuemos, que façamos uma forcinha, vamos convidar um familiar, vamos convidar um amigo, para que a gente possa acompanhar juntos esses trabalhos, porque com certeza a energia, apesar da nossa distância física, é muito boa. Cada dia que a gente assiste uma palestra, a gente sai realmente revigorado. Tá? Então, eu agradeço a todos pela oportunidade de estarmos aqui, agradeço a todos que nos fizeram companhia, agradeço a oportunidade de estar aqui também, e a gente se encontra, né, numa próxima terça-feira ou no sábado, o dia que der para todo mundo. A gente está com um copo de água aqui, eu não sei se vocês estão em casa, mas mais uma oportunidade, né, para que a espiritualidade possa fluidificar essa água, que a gente possa usar essa água como um remédio, os remédios que nós necessitamos para a nossa cura espiritual, para os nossos males morais, as nossas dores, para as nossas dores físicas, para nos fortalecermos, né, diante dessa pandemia. Então vamos fechar os nossos olhos e pedir a espiritualidade responsável que possa fluidificar as águas de todos nós, de cada um de nós, colocando nelas os fluidos necessários, para que ao fazermos o uso,
cada um de nós possa ser beneficiado naquilo que mais necessitamos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Esteja conosco, hoje e sempre. Obrigado pela oportunidade. Entre em cada lar de nossa cidade, em cada lar das cidades vizinhas. Penetre com o seu amor, distribua a sua paz, a sua energia, os fluidos de saúde a cada um dos lares. E que assim seja, Senhor, graças a Deus. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro.